Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso trabalho, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço encarecidamente para vocês me acompanharem até o final deste vídeo. Deixe o seu like, o seu dislike, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Sem demoras, para o vídeo não ficar longo, vamos falar aqui sobre dois assuntos. Inevitavelmente, a gente vai falar sobre a política do Vasco hoje. Eu vou pedir para vocês ficarem alertas a todo esse processo político, o qual está acontecendo no Vasco da Gama. E vamos falar aqui sobre o jogo Vasco da Gama e Goiás. Primeiramente, vamos dar ênfase aqui à política do Vasco, que é um assunto em pouco destaque aqui no YouTube. Eu quero pedir a todos os vascaínos para se atentar. Gente, não caiam nessa falácia de que está tudo certo, que o Vasco se organizou. Isso é caô, isso é mentira. Tem muito trabalho pela frente. A próxima gestão do Vasco da Gama vai ter um trabalho árduo pela frente. São 700 milhões de reais de dívidas. Muita coisa tem que ser feita. Agora, nessa reta final de mandato do presidente Alexandre Campelo, muitos vão querer falar para vocês que está tudo certo, vão vender um Vasco Real Madrid para vocês, ainda mais com essa situação aí de estádio de futebol, parceria com a W Torre e etc. Certo? Então, fiquem atentos, porque pelo fato do torcedor do Vasco não ter ficado atento nas últimas eleições, aconteceu um golpe. E não perca essa oportunidade de dar o seu voto, seja para o Brant, seja para o Levenciano. Não é segredo para ninguém aqui do canal que eu sou adepto ao Levenciano. Mas, gente, tentem mudar, seja para um lado ou para o outro, seja qual for a vertente, não deixem continuar da forma como está. E hoje, lamentavelmente, a gente viu um cenário de caos aí na política do Vasco da Gama. Faço questão de ressaltar isso aqui, porque vai ser um assunto pouco dissertado aqui no YouTube. E a reunião da Assembleia Geral ficou marcada para o dia 30 de agosto. Portanto, não vai ocorrer a reunião amanhã. Ficou para o dia 30 de agosto. E o Mussa, presidente da Assembleia Geral, ele ingressou com uma ação hoje na Justiça para que ninguém entre aí com recursos para que essa votação não ocorra. Será a votação aí da reforma estatutária do clube e também das eleições diretas, que serão votadas aí de forma separada. Hoje o presidente Alexandre Campelo tentou costurar um acordo aí com o Mussa. O Campelo propôs que uma nova empresa fosse contratada para poder contabilizar os votos aí. Então eu acho que essa Eleja Online aí é uma empresa que não passa confiança, é uma empresa que realmente aí está deixando a desejar, porque tem um sistema que é falho, né? Poucas são as correntes do Clube de Regatas Vasco da Gama que estão a favor disso aí. Muitos conselheiros reclamando aí sobre a idoneidade
dessa empresa aí. E para completar, teve um curto-circuito, né, durante a montagem lá do palco para o show da Lesha, a live comemorativa de 122 anos do Vasco da Gama, e atrasou o desfecho aí da listagem de sócios mais ainda. Isso acarretou numa falta de luz, né? No entanto, a listagem de sócios ficou pronta para hoje, certo? Então a listagem de sócios já está disponível. Então, um resumo do que aconteceu hoje na política do Vasco. Sobre Vasco da Gama e Goiás. Notícias boas, notícias excelentes aí, certo? O Vasco da Gama tem grandes chances de ter o Iago Pikachu. O Pikachu pelo menos deve ser relacionado. Houve aí uma melhora significativa no estágio do Pikachu. Vamos aguardar. O Ramon aí nos treinamentos dando muita ênfase aí na saída de bola, tentando consertar os erros do Vasco da Gama, a situação de bolas aéreas aí no setor defensivo, o Ramon repetindo muito esse setor aí, esse fundamento, as bolas paradas, né, para a gente continuar a ter sucesso aí, principalmente com o Felipe Bastos. E olha só, Vinícius também deve jogar ali e deve ganhar a titularidade. Então o Ramon deve ter todo mundo à disposição. Isso é muito bom. O Vasco da Gama, na última rodada do Campeonato Brasileiro, teve 3 jogadores aí, desculpa, na seleção da rodada aí para ganhar a bola de prata. O Vasco empatou com uma equipe muito boa, a equipe do Grêmio. O Goiás ganhou o clássico com o Atlético Goianiense. E o Vasco vai ter que propor o jogo. Então o Ramon está prometendo aí uma escalação muito ofensiva, uma escalação muito para cima da equipe do Goiás aí, certo? O Vasco, com 1 gol de diferença, leva para pênalti. Não tem gol qualitativo fora de casa mais na Copa do Brasil. E a partir de 2 gols de diferença, o Vasco da Gama se classifica. Se o jogo acabar 1-0, 2-1, é pênalti. Acho que ficou claro. Tá bom, meus amigos? Então hoje os assuntos do Vasco foram basicamente esses. A gente vai fazer um resumo de tudo às 9h30 na live que a gente vai fazer aqui. Então, a gente fez 2 vídeos hoje. A gente falou da situação de reforços na parte da manhã. E hoje a gente fez aí um resumo aí do cenário político e como o Vasco está se preparando para a partida contra o Goiás. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, a verdade prevalecerá. Tamo junto. Valeu!